E outra pergunta que me fazem praticamente todos os dias e em todos os lugares que eu tô é sobre a prevalência do autismo mesmo. Será que o autismo não tá virando uma doença da moda, que todo mundo fala que todo mundo é autista? Antes não tinha esse negócio de autismo, agora tem, todo mundo é. Como é que é isso, né? Como é que é essa questão desse boom do autismo? Quando a gente vai estudar na literatura, a prevalência do autismo é de 1 para 44 crianças. Então, se a gente parar para pensar a quantidade de crianças que a gente conhece, a gente vê que realmente é uma doença com a prevalência alta, né? Tem várias crianças que estão por aí, que são autistas e que às vezes estão subdiagnosticadas. Ninguém está percebendo que elas são autistas, elas têm as dificuldades que elas têm, elas não estão recebendo ajuda e estão aí lidando com os seus problemas do jeito que elas podem, sendo que elas precisariam de uma ajuda maior, de uma intervenção maior, de pessoas que são capacitadas para ajudar elas nas dificuldades que elas estão tendo. Porque o que acontece, né? Como é que funciona a questão do autismo? Existem fases da nossa vida que a gente chama, que acontece a poda neuronal. O que é isso? Quando a gente é muito pequenininho, as nossas conexões cerebrais, né, as sinapses que a gente chama, que é a conversa entre um neurônio e o outro, na criança é o dobro do que é no adulto. Então, assim, os neurônios estão se conectando e fazendo relações, estão hiperexcitados. E assim, com o tempo, o nosso cérebro ele faz uma seleção daquelas conexões que são as boas e daquelas conexões que são as ruins, que a gente não precisa. E mais ou menos na idade de 1 ano e meio até 2 anos, 3 aninhos, existe a poda neuronal, que é como se fosse uma poda de árvore mesmo. É como se o cérebro da criança fosse uma árvore que estivesse fazendo os seus ramos, que são as conexões cerebrais, e que a natureza percebesse, não, tem muita conexão aqui, vamos dar uma selecionada. Ela começasse a podar aquelas conexões que não são boas. E o que acontece no TEA? Acontece que essa poda, ela tira conexões que seriam boas e deixa crescer conexões que seriam ruins. Por isso que essa poda é feita de forma diferente, por isso que é geralmente nessa idade que acontecem os sintomas do TEA, ou que às vezes a criança que se desenvolvia normal, ela tem a regressão, porque essa poda cortou às vezes alguma função que a criança precisava manter e não manteve. Então, qual que é o papel dos terapeutas? Seja o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, a função deles é como se eles fossem os jardineiros. Eles deixassem crescer aqueles ramos, aqueles galhos que são os galhos bons, que ajudam na convivência em sociedade da criança, assim como na sua seletividade alimentar, assim como na sua conexão com o meio, e cortassem aquelas conexões que são ruins. Então, por isso que a gente fala que a intervenção ela tem que ser precoce, o quanto antes possível, porque se a gente deixar a natureza cortar o galho bom ou deixar crescer o galho ruim, isso é muito prejudicial para a criança. Então, quanto antes essa poda de forma adequada for feita, melhor. Por isso que a gente fala que o diagnóstico precoce, a intervenção precoce, faz toda a diferença na condução no caso da criança com TEA, porque isso vai impactar lá na vida adulta, né, naquilo que a criança vai viver, porque a gente tem que cuidar da árvore naquele momento que está crescendo.